Fala galerinha do nono ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da nossa unidade 2, Viver em Busca do Bem. Na aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre justa medida, que está aí na sua página 18. Bom, antes de iniciarmos a discussão a respeito da justa medida, é importante que nós façamos alguns questionamentos. Primeiro, agir de acordo com o bem é agir certo? Agir de acordo com o bem é ser justo? Ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso? É melhor ser bom ou justo? A sociedade pode nos cobrar bondade e justiça. É importante pensarmos que o bem é apontado por alguns pensadores como um guia seguro para orientar nossas ações no decorrer dessa existência. Os conceitos de justiça ou injustiça não são relacionados à natureza, mas à vida social dos seres humanos. Fenômenos naturais não são considerados justos ou injustos, porque não há possibilidade para isso. A justiça é considerada um valor e uma virtude que deve nortear seus comportamentos e suas atitudes. Associada ao sistema judiciário, ou seja, ao conjunto de leis estabelecidas em uma sociedade para definir as condutas esperadas de seus membros e de instituições responsáveis por julgar e punir o descumprimento dessas leis. É possível que você já tenha se questionado a respeito da justiça, do que é agir com justiça, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. E aí, é importante que nós pensemos a respeito desses 5 pontos que foram colocados nesse slide. O bem apontado por alguns pensadores como um guia para orientar as pessoas nessas ações no decorrer da existência. E essas ações estão relacionadas à maneira que eu me relaciono comigo, consigo, e com os outros. Esses conceitos de justiça ou de injustiça, eles são relacionados à natureza, mas à vida social dos seres humanos. Não é possível que nós relacionemos, por exemplo, uma chuva ao conceito de justiça ou injustiça. Mas nós podemos relacionar um assassinato, que é um fenômeno humano, a uma justiça ou a injustiça. Os fenômenos naturais, eles não podem ser considerados justos ou injustos, porque eles não fazem parte da esfera moral da nossa sociedade. São fenômenos naturais, não dependem das nossas regras, das nossas leis, das nossas justiças. Então, a justiça, ela é considerada um valor e uma virtude que deve nortear os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E aí, essa justiça, ela não age sozinha. Ela age associada a um sistema judiciário que nós temos. Esse sistema, ele é formado por um conjunto de leis. Essas leis estabelecem e definem as condutas que são esperadas pelos membros da sociedade e das instituições sociais. Certo? Aristóteles, que viveu no século IV a.C., ele acreditava que a justiça, assim como as outras virtudes, deveriam seguir uma justa medida, um equilíbrio entre o excesso e a falta. O que foi que Aristóteles quis dizer? Ele quis dizer que a justiça, ela deve ser praticada em uma justa medida, ou seja, utilizando uma mediania. Essa mediania, ela era baseada em nós não cometemos excessos, nem cometemos faltas com relação à justiça. Então, na perspectiva aristotélica, existiam 3 tipos de justiça possíveis. A justiça distributiva, que seria aplicada pelos governos aos seus governados, distribuindo honras e riquezas conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam igual posição.
A justiça comutativa, que seria responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. E a justiça corretiva, ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. Então, na perspectiva aristotélica, nós vamos ter 3 tipos de justiças possíveis. A justiça distributiva, que é aquela que vai distribuir honras e riquezas conforme o mérito das pessoas, né, a fim de que houvesse a execução da igualdade entre essas pessoas. A justiça comutativa seria responsável por esta organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. E a terceira justiça corretiva estaria ligada a essa busca de equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. Tá certo? Então, essa justiça corretiva iria, como o próprio nome já diz, corrigir, né, aquilo que foi cometido enquanto delito. E essa noção aristotélica de justiça, ela se fundamentava em uma condição de igualdade e equilíbrio entre os cidadãos gregos. O objetivo da justiça, portanto, é garantir o equilíbrio na distribuição de oportunidades entre as pessoas. Pegando gancho nessa última colocação, eu gostaria de questionar vocês sobre essa perspectiva. Você acha que é possível garantir o equilíbrio na distribuição de oportunidades entre as pessoas? Você acha que é possível as pessoas que moram na periferia terem acesso e terem oportunidade às mesmas condições que as pessoas que moram nos grandes centros, nos bairros nobres, têm condição de ter? Então, quando nós falamos de justiça e de igualdade, nós precisamos comparar as condições, os contextos e as possibilidades que estão envolvendo esse sujeito para a construção dessa justiça. De fato, pode ser que haja uma perspectiva muito boa e igualitária com relação à justiça. Mas será que essa justiça ela é aplicada para todos os seres humanos? Em todos os contextos, em todas as situações que elas vivem? Pense nisso. No box Ética e Cidadania, que está aí na sua apostila, nós vamos refletir um pouco sobre como as coisas são distribuídas e como as condições de vida influenciam na nossa existência. Por exemplo, para avaliar as condições de vida de diferentes populações humanas, foi criado um indicador conhecido como expectativa de vida. Por meio deste cálculo de quantos anos, em média, vivem as pessoas de um determinado local, país, região, estado ou cidade, esse indicador aponta a provável duração da vida de uma criança que nascer ali. Para viver mais e melhor, é necessário ter acesso a direitos e serviços essenciais, como saneamento básico, alimentação, atendimento à saúde, moradia, educação, segurança, cultura e lazer. Repito: saneamento básico, alimentação, atendimento à saúde, moradia, educação, segurança, cultura e lazer. Será que as pessoas do mundo, em todos os países, cidades e estados, vivem com saneamento básico, alimentação, atendimento à saúde, moradia, educação, segurança, cultura e lazer? Você já parou para pensar nisso? Como é que nós podemos comparar uma expectativa de vida de uma região nobre que tem acesso a todos esses serviços essenciais e não tem acesso, e é uma comunidade que não tem acesso? Então, a pessoa que nasce em uma situação privilegiada, tendo acesso a todos esses serviços essenciais, é muito mais provável que ela tenha uma expectativa de vida muito maior, diferentemente da pessoa que não tem acesso a saneamento básico, por exemplo.
Entende? Então, a expectativa de vida das pessoas é diretamente proporcional à qualidade dos serviços oferecidos a elas. Repito, quanto mais serviços essenciais aquelas pessoas têm acesso, maior a sua expectativa de vida. Então, professor, é muito provável que uma pessoa que mora numa periferia de uma cidade, sem saneamento básico, sem educação, sem atendimento à saúde, sem cultura, sem lazer, ela vai ter uma expectativa de vida menor? Exatamente isso. Tranquilo? Quando nós falamos de sistema judiciário, nós precisamos perceber que esse sistema ele é composto por regras. Existem algumas possibilidades de construção dessa justiça, né? E aí na apostila vocês têm dois exemplos interessantes. O primeiro, nos julgamentos realizados em tribunais, cabe aos juízes o papel de restabelecer o equilíbrio e a justiça entre duas partes em confronto. Geralmente isso acontece em casos de crimes e transgressões à lei. Mas a justiça ela também tem outra função que é extremamente importante, que é a do mediador. O mediador ajuda a equilibrar a balança da justiça, buscando uma solução que beneficie as duas partes envolvidas em um conflito. Assim, evita-se a necessidade de processo judicial para um caso de desentendimento que não envolve crime. Ok? Então, no sistema judiciário, nós vamos ter, essas duas possibilidades. Tranquilo? Muito bem, galerinha. Para exercitar as atividades deste conteúdo de hoje, oriento que vocês resolvam as conexões da página 19, o olhar de filósofo da página 20 e a ética e cidadania da página 23. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Resolvam as atividades, se cuidem, fiquem em casa, para daqui a pouco nós estarmos todos juntos comemorando vários resultados positivos. Valeu e até a próxima. Até mais.